A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo de número 6. Olha que verso maravilhoso. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Para todo propósito há tempo e modo, porque o mal do homem é grande sobre ele. Eclesiastes é um livro profundo, escrito por Salomão, já no final da sua idade, na sua velhice. Eclesiastes mostra que tudo é vaidade. E Eclesiastes fala do tempo. Eclesiastes 3, verso 1, também diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quero falar de propósito e tempo. Não é a primeira coisa, todo propósito tem o seu tempo. Existe o tempo para a realização do propósito, tanto do propósito do homem quanto do propósito de Deus. Segunda coisa, falando de propósito, é o modo. Existe um modo pelo qual o propósito acontece. E isso nós temos que atentar. Muita gente quer alcançar planos, não é? Quer atingir propósitos, mas sem plano, quem não planeja, planeja em falhar. Existe um modo para que um propósito aconteça. Então, Eclesiastes 8, 6 é bem claro. Diz o seguinte: porque para todo propósito há tempo. Há o tempo e há o modo. Duas coisas importantes do propósito. No livro de Provérbios, que é outro livro de sabedoria, escrito também por Salomão, Provérbios capítulo 19, versículo de número 21, nos fala acerca dos propósitos dos homens. E diz assim: muitos propósitos há no coração do homem. Não é poucos, há muitos propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Os propósitos do coração humano são muitos, mas o que prevalece é o conselho do Senhor. Então, olhando aqui três coisas sobre propósito. Primeiro, há o tempo para que o propósito ocorra. Segundo, há o modo pelo qual o propósito vai correr. E terceiro, são muitos propósitos. Não é um, nem dois, nem três, são muitos propósitos do coração humano. O livro do profeta Isaías também fala de propósito. Isaías 19, verso de número 17, está escrito assim: e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Aqui mostra o propósito divino em julgar as nações. No caso, Judá seria um espanto para o Egito, e todo o que isso se anunciará se assombrará por causa do propósito do Senhor. O Senhor é o Senhor dos propósitos. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, quando nós vemos o propósito de Deus, aí podemos entender a profundidade de todo e qualquer propósito. Então, há o tempo do propósito, há o modo, há muitos propósitos no coração do homem, mas o Senhor é o Senhor dos propósitos. Amém? Lucas capítulo 9, verso 51, falando de Jesus, Lucas 9, 51, vai mostrar também que Jesus tinha um propósito. E o propósito de Jesus era um propósito firme,
Essa é outra coisa que nós devemos ter no nosso propósito, firmeza. E aconteceu, completando-se os dias para a Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. O propósito do Senhor é firme. João, capítulo 13, verso de número 28. João 13, 28, lemos: E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. O propósito, a compreensão do propósito. É preciso entender os propósitos de Deus. E por último, Efésios, capítulo 3, verso de número 11, lemos o seguinte: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um eterno propósito. Esse eterno é de Deus. O eterno propósito de Deus. 7 coisas acerca do propósito, o tempo do propósito. Primeiro, segundo, o modo do propósito. Terceiro, os muitos propósitos dos homens. Quarto, o Senhor dos propósitos. Quinto, o firme propósito. Sexto, a compreensão do propósito. Sétimo, o eterno propósito. Que a sua vida seja cheia do propósito de Deus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você encontra um comentário de toda a Bíblia a propósito.